Ei, olá, que bom ter você aqui. É bom estar aqui novamente no canal Café do Escritor, trazendo muita informação para você, trazendo muita novidade, muitos assuntos extremamente relevantes, como é o desse vídeo, né, que eu estou trazendo para você. Eu tenho certeza que vão te ajudar na sua escrita, em como você trabalha com seus livros, em como você vê o mercado editorial, como você vê os outros escritores e seus leitores e assim por diante. Então, esse é o objetivo. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Clique aqui embaixo para que você receba todas as atualizações. E eu sou o Sandro Bier, sou editor há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você a escrever melhor e a publicar os seus livros. Olha que maravilha! E hoje eu trouxe um assunto que é bastante interessante para todo mundo que escreve, para mim inclusive, né? Que é como você pode organizar a sua escrita. A questão de organização eu vejo que é uma questão essencial para todo mundo que escreve. E é importante para qualquer coisa na vida, a gente tem que se organizar, senão vira uma bagunça, né? Para você, como eu, que não é um organizador nato, né? A gente precisa se disciplinar. Eu tenho que me disciplinar, senão vira uma bagunça generalizada. E olha, eu fiz uma pesquisa com uma quantidade de pessoas que escrevem ou que querem escrever, e eu descobri que justamente a falta de tempo e a organização são os grandes problemas, os grandes vilões que fazem com que as pessoas não consigam escrever. Ou pelo menos que não consigam produzir da forma que poderiam, né? Porque, assim, você sabe, escritores são pessoas sensíveis, né? São pessoas que veem o mundo, às vezes enxergam coisas que os outros não enxergam. Então, assim, nós, né, já me coloco também entre os escritores, a gente precisa criar condições para que essa criatividade possa, então, ela possa fluir e a gente consiga escrever tudo aquilo que a gente quer escrever. Então, escritores são pessoas que criam mundos mágicos, mundos fantásticos, que ensinam as pessoas o seu conhecimento, que colocam parte da sua experiência nessa escrita e as pessoas então se conectam com elas de forma emocional, de diversas formas, né, para passar tudo que os escritores têm para passar. E é muita coisa, e é muito bom, né? Mas escritores também têm problemas, né? E é importante dizer que somente a criatividade, somente as ideias não resolvem o problema, né? A gente precisa botar o pé no mundo real e entender como a gente pode melhorar em cada aspecto. E o que eu não quero é que você se perca em um mar de ideias, né? Aquela coisa, eu fico no mundo da lua e não consigo colocar nada de concreto no papel. Eu sempre falo assim, eu tenho um pé, eu não tenho os dois pés na lua, né? Eu tenho um pé na lua e um na terra, porque é necessário, né? É bom criar, é bom ter ideias e não ter limite em relação a isso, mas tem que saber concretizá-las, colocá-las de forma física, né? E o físico para nós é escrevendo. E os problemas vão do excesso de entusiasmo, da ansiedade, até o bloqueio criativo, quer dizer, tem muita coisa que pode resultar da falta de organização. E eu, né, nesses 20 anos aqui como editor, né, e mais de 7 anos aqui no canal Café do Escritor, eu já vi muita gente, né, e muitos problemas, já consegui listar muitas formas, então muitas vezes eu bato o olho no escritor e eu já sei mais ou menos o que ele está passando. Então por isso, né, eu achei muito bom trazer esses motivos para você, eu selecionei na verdade 8 motivos, né, para que você entenda como você pode melhorar na questão de organização, quais são os aspectos que estão te atrapalhando, né? Depois você né? Para pensar, né? O que está te atrapalhando. É bom a gente se conhecer, saber quais são os problemas e como a gente pode resolvê-los. Então eu separei 4 motivos que são mais de ordem prática e 4 motivos que são mais específicas da escrita. Então vamos lá. E o primeiro desses problemas de organização é estar distraído com a internet, né? Isso aí é um terror, né? Qual que é o problema, né? A gente senta para escrever, daí, tem um e-mail aqui, vou acessar o meu WhatsApp web, vou olhar o que tem nas redes sociais, e aí você não se concentra, né?
Então, qual é a solução? Sentar e fazer, e desligar, não ligar as outras telas, né? Tentar se abster das outras telas naquele momento e se concentrar somente naquilo que você escreve. Para mim funciona muito bem colocar períodos de tempo, né? Que eu coloco, olha, tanto tempo eu vou escrever, e pode até colocar um despertador, tanto tempo eu vou escrever. E aí você se concentra naquilo, naquela escrita, né? Isso funciona também para o meu trabalho como editor, né? Eu tenho que ler muito, né? Eu passo o dia lendo muita coisa e eu preciso me concentrar, porque senão a distração, ela realmente rouba o tempo. Então, não deixe a internet e as outras distrações roubarem o seu tempo. Concentre-se, né? E leve isso muito a sério. O segundo ponto é não ser levado a sério. E aqui entra também uma outra questão que muitos escritores, muitas pessoas que escrevem não têm o apoio do seu cônjuge, da pessoa que está ao seu lado, né? Isso realmente acontece bastante, então não ser levado a sério, a outra pessoa não entende que isso faz parte da sua necessidade de expressão e ela simplesmente não aceita ou não dá bola ou ainda por cima atrapalha. Eu ouvi casos, inclusive, que na hora que a pessoa ia sentar para escrever, o cônjuge chegava e falava, olha, tem isso para fazer, tem aquilo para fazer, tem para consertar, tem para isso e para aquilo. Então chegava com tarefas domésticas, né, justamente na hora que a pessoa se concentrava ou queria se concentrar para escrever. Então qual é a solução? A solução é sentar e ter um papo reto. Olha, isso aqui faz parte da minha vida, faz parte dos meus interesses e no horário tal e tal eu vou sentar para escrever. Tem que ser muito direto, né? E assim, se for outras pessoas que não te apoiam, você também ou pode conversar ou simplesmente ignorar, né? Se a pessoa não está dentro da sua casa, é mais fácil você ignorar do que você, né, quem sabe, entrar em confronto. Mas se está dentro de casa, seja quem for, o importante é conversar e deixar claro que isso é um trabalho seu, né? Talvez neste momento ainda não remunerado, e também a remuneração não é o fator mais importante, mas o fator mais importante é a expressão, né? Daqui a um tempo você vai chegar com o livro pronto e vai falar, olha, tá aqui o resultado, né? E aí vai ser diferente. O terceiro ponto é falta de tempo para escrever. Já falei um pouquinho no começo, né, que esse é um dos grandes problemas das pessoas, um dos maiores, porque pelas pesquisas que eu fiz, a falta de tempo ela está em primeiro e segundo lugar, né? Então, assim, como é que você se organiza com filhos, né? Claro que cada pessoa é diferente, mas muita gente tem filhos, precisa trabalhar, precisa isso, precisa aquilo, precisa dar atenção para as outras pessoas, tudo mais, e ainda escrever. A chave é encontrar o seu tempo e o seu espaço. Então, você reserva aquele horário, aquele local e você vai escrever, né? Claro que você tem que combinar, como foi o item anterior, combinar com as outras pessoas da sua casa, para que elas deixem você concentrado nesse momento e não te atrapalhem. Quer dizer, se você conseguir um quarto que eu digo um espaço físico, né, onde você pode fechar a porta e ninguém vem te pedir nada, né, isso é o ideal, mas nem sempre é possível. As casas são pequenas, o apartamento é pequeno e às vezes não é possível. Então você tem que achar formas de fazer isso. Qual que é uma forma interessante de fazer? Por exemplo, se você é alguém que acorda muito cedo, não tem dificuldade de acordar cedo, acorde um pouco mais cedo, né? Eu faço isso. Eu acordo um pouco mais cedo e escrevo, né? Consigo 1 hora, às vezes 1h30 de tempo para escrever antes das atividades do dia. Se você já funciona melhor à noite, então, quando todo mundo foi dormir, você reserva mais 1 hora para dormir. Eu nessa hora estou dormindo, não aguento. Mas então, conheça-se. Veja em você o que é, como você pode organizar isso e usar do teu tempo. E aqui vale também, na questão da falta de tempo, vale a pena você diminuir as suas séries, né? Então, se você assiste tantas séries por mês, diminua um pouco, né? Eu tenho certeza que se você diminuir as suas séries, né, as outras coisas que são lazer também, você vai ter mais tempo para escrever. Mas, novamente, tem que ter horário marcado. Não é chegar, hoje não estou com vontade. Não, chega no horário certo e vai lá e escreve. E o quarto ponto é ter vários projetos ao mesmo tempo. Eu sei que a criatividade é muito grande, que a gente tem ideias o tempo todo, né? Mas, gente, se você não se concentrar num projeto
e terminá-lo, você vai ter dezenas de projetos em aberto e não vai terminar nada. Então pegue um projeto e fala, este é a minha prioridade, e coloque prioridade nos outros se você já tem uma fila aí esperando. Se surgir uma ideia para um outro projeto, você vai lá e anota no teu caderninho. Mas só anota, né? Não vá desenvolver ele agora, é só para não perder a ideia. Mas concentre-se em terminar o projeto principal. Terminou aquele, bom, agora eu vou para o outro. E assim por diante, porque senão você faz uma bagunça e não termina nada. Eu sei porque eu também acontece comigo, né? Eu terminei meu livro agora, então agora eu vou, depois de uma pausa, eu vou começar um outro projeto. E assim por diante. Bom, o quinto ponto, lembra que eu falei que agora são motivos mais da escrita, né? Antes eram de hábitos, de maneira de você agir. Então agora são mais relacionados à escrita mesmo. Então o quinto ponto é você não editar o seu texto a cada pouco. Então muita gente escreve um capítulo, aí quando deveria já escrever o outro, ou continuar, ou uma cena, né? Não precisa nem ser um capítulo, volta e refaz todo aquele capítulo, toda aquela cena. Gente, escreva tudo que você tem para escrever. Depois você vai ter tempo, com o todo, você entendendo o todo, como isso funciona no todo, você vai voltar e arrumar as partes, vai corrigir, vai melhorar, vai ver que essa parte aqui talvez não ficou muito bom com a outra. Agora, se cada vez você volta naquela cena e reescreve, você não avança. Isso simplesmente não vai. Então você nunca vai terminar isso, porque cada vez você volta, vai demorar muito tempo. Então não fique editando, escreva tudo de uma vez, né? Faça todo o teu arco, escreva e depois você volta e começa a editar o todo, né? E melhorando cada parte. O ponto 6 é pesquisa sem fim. É claro que você tem que pesquisar quando vai escrever qualquer coisa, seja uma ficção ou uma não ficção. Da ficção, por exemplo, você tem que... eu quero escrever sobre uma época específica, então você tem que ver o que existia naquela época, né? Então não pode escrever uma coisa que não tenha nada a ver. Então tem que pesquisar, né? Se for uma não ficção, é óbvio, você também tem que pesquisar coisas que faltam no teu conhecimento, que você tem que acrescentar com o conhecimento dos outros, né? Isso é normal. Agora, quando a pesquisa não tem fim e você não começa a escrever nunca, é um problema. Então, defina essa pesquisa, veja até onde você vai, porque assim, não tem como colocar tudo num livro, né? Um livro ele tem o seu recorte, né? Você não consegue colocar tudo. Então, não exagere na pesquisa, tá? Faça a pesquisa necessária e comece a escrever. Isso é importante. Esse sétimo ponto é um problema sério, né? Você está andando no meio da rua, você vai tomar um banho assim, e de repente você tem aquela ideia, né? E aí você não tem onde anotar, né? Você não sabe onde anotar. Ou então está dirigindo, puxa, eu tenho que chegar em casa e anotar isso, senão eu vou esquecer, né? Então qual que é a solução? Anotar, né? Levar sempre um caderninho junto, ou que muita gente tem feito e eu também comecei a fazer, é ter no seu aplicativo, no seu smartphone, você ter um aplicativo, ou você mesmo se mandar mensagens, né? Para que você anote as ideias e depois elas estejam lá e você vai desenvolver. Porque assim, é muito fácil esquecer. Aquela coisa, depois eu lembro, né? Então não tem como. Bom, eu ouvi a história do autor Roald Dahl, né? Ele é autor A Fantástica Fábrica de Chocolate. Diz que ele estava dirigindo o carro dele na Inglaterra e aí ele teve a ideia do livro que depois virou filme, A Fantástica Fábrica de Chocolate. E aí ele não tinha onde anotar, não tinha caneta, não tinha papel, não tinha nada, né? Isso lá pelos anos metade do século XX, mais ou menos. E aí o que ele fez? Ele parou o carro dele, né? Para não esquecer a ideia, foi no vidro do lado de fora, onde o vidro estava sujo de terra, e escreveu chocolate com o dedo, para que ele se lembrasse do que era a história que ele queria contar. E deu certo, né? Chegou em casa, ele pegou aquela ideia e desenvolveu. Então, gente, caderninho na mão, ou celular, ou alguma outra coisa que você possa anotar facilmente suas ideias, aí você não vai mais esquecer. E o oitavo ponto é como fazer o seu livro ser notado. Bom, gente, isso começa já no processo de escrita. No processo da escrita você começa
a se divulgar, a mostrar que você está escrevendo um livro. Então, muita gente às vezes espera somente para o livro estar pronto na mão para começar a divulgar. Não, você tem que começar antes. Por isso que eu estou tratando este assunto também como organização, porque ele faz parte do processo, né, de organizar todas as ideias da escrita, mas também de como você vai lançar esse livro depois, né? Então, como é que você desperta a atenção das pessoas num mar de possibilidades de livros que são ofertados e oferecidos todos os meses, todos os dias, né? Você tem que já começar a pensar nisso desde o começo da escrita. Então, o seu livro vai ser uma ficção, então como é que se divulga essa ficção? Como é que se divulga a não ficção? Depois que o livro estiver escrito, que vai para o processo editorial, como é que vai ser tratado esse processo? Qual vai ser a capa? Como é que vai ser a imagem que vai na capa? Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado de antemão. Você vai procurar ajuda, você não precisa fazer tudo sozinho, mas tem que ir pensando nisso. Isso também faz parte da organização. Então, depois dessas 8 dicas aí que eu passei, né? Eu quero dizer para você, gaste a sua energia criativa de forma organizada. Você vai ver como você vai produzir muito mais, você vai produzir em quantidade, mas também em qualidade, vai terminar os seus projetos, para não deixar mais coisa parada. Então, vale a pena, não é uma coisa tão pesada, basta você se ajustar em alguns detalhes, você vai conseguir, eu tenho certeza. E a dica bônus aqui é o seguinte: organize a sua escrita das questões práticas e você vai conseguir escrever muito melhor, porque você vai estar focado somente na escrita, o restante já está organizado, você não precisa pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo, isso faz toda a diferença. Então, se você já começou a escrever, a parte mais difícil você já fez, que foi começar, né? Começar é difícil. Mas se você ainda não começou, você então agora pode pegar essas ideias, organizar para começar de uma forma melhor, né? Já mais despreocupado com as questões práticas e já se concentrar na escrita. E você sabe, sempre que precisar de ajuda, nós temos todos os serviços aqui no Café do Escritor. Aqui embaixo do vídeo você tem todos os contatos para chegar na gente e a gente vai te ajudar em todas as fases, né? Desde a parte da escrita, parte de produção do livro, a parte de impressão, a parte de distribuição. Então, tá tudo aí para você, tá bom? Entre em contato e a gente conversa. Um grande abraço e até mais.